Irmãos, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque e é um prazer estarmos nesta tarde de hoje conversando a terceira e última parte, porque devemos considerar as pluralidade das existências, que Kardec vai abordar isso em O Livro dos Espíritos, capítulo 5. E dando continuidade às nossas explanações de O Livro dos Espíritos, com alguns comentários, Kardec vem trazer 5 considerações diante do contraponto entre uma existência material única, sem reencarnação, mesmo o espírito sendo imortal, e com isso ele passando a decidir o seu futuro por essa única existência, em contraposição à teoria reencarnacionista, defendida e apresentada pelos espíritos e pelo codificador na doutrina espírita, que com isso ele vem acenar e trazer todo um arrazoado de considerações para justificar, para ponderar e para fortalecer esta teoria, tá certo? Então olha que interessante para a nossa reflexão, e aí vamos partir da premissa, se você já é espírita, não pense, tá? Porque eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, mas vamos trazer o exercício que Kardec vem nos apresentar, que é um exercício de pensamento livre, filosófico, e diante disso a gente poder compreender, aceitando ou não, a pluralidade das existências. Um dos pontos que ele vem trazer nesse item, que ele aborda no capítulo 5, é: se a minha existência atual é que só ela decidirá a minha sorte futura. Quais são na vida futura as posições das pessoas menos esclarecidas, com uma vida mais precária, da pessoa que mora numa civilização evoluída? Será que nós dois estamos no mesmo nível? Ou nos acharemos tão distantes um do outro no tocante à soma da felicidade eterna que nos caiba? Né? Aqui Kardec está fazendo sempre o exercício de uma única existência, para que, mostrando as contradições de uma única existência, a gente poder aceitar e compreender melhor, até filosoficamente, a pluralidade das existências ou as reencarnações. O segundo ponto que ele vai trazer, ele fala assim: a pessoa que trabalhou toda a sua vida por se melhorar, virá ocupar a mesma categoria de um outro que se conservou em um grau inferior de adiantamento, mas não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor. De repente, um procurou se melhorar e viveu mais tempo, e o outro teve menos tempo. A imaturidade não permitiu que ele se esclarecesse. Será que nós dois, com uma única existência, estamos no mesmo patamar? Desculpem. Terceira consideração: aquele que praticou o mal por não ter podido se instruir, ele é culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele. Ou seja, ele deu causa, mas ele não tinha compreensão. Será que aí haverá atenuantes, amenidades diante da sua incompreensão? Quarto ponto: trabalha-se continuamente por esclarecer, por se moralizar e civilizar os homens, mas em contraposição a que fica esclarecido milhões de outros que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado, ou seja, antes que eu tenha despertado para os conhecimentos divinos, para a importância de eu me melhorar. Como é que ficam essas pessoas que morreram antes? Né? Se você que chegou agora, a gente está trazendo alguns argumentos de Kardec, contida no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
que ele denominou Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Eu estou na quarta argumentação, que ele apresenta novas argumentações, tentando fazer um contraponto entre aquela crença de uma única existência e a crença de múltiplas existências, né, de reencarnação, de pluralidade das existências. E por último, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam nem fazer o bem e nem fazer o mal. Será que vão para o meio dos eleitos, que por esse favor, sem que coisa alguma hajam feita para merecê-lo? Que privilégio ele tem diante dos outros só porque morreu mais novo? Então, são considerações interessantes que nos acontecem diariamente. Como compreender o funcionamento da lei de Deus, a justiça divina? Será, e aí Kardec joga essa pergunta para a nossa argumentação, para a nossa reflexão. Ele questiona o seguinte: há alguma doutrina que é capaz de resolver estes problemas? Olha que interessante isso. Se a gente admite existências consecutivas, tudo vai se explicar conforme a justiça de Deus. Claro, como pode um espírito que ao nascer, com 1 ano de idade, vem a morrer? Para onde irá esse espírito? Alguns vão dizer, eles vão para o céu porque eles não tiveram tempo de fazer o mal. E aquele que viveu muito e não despertou para o bem, vai ficar eternamente no inferno? Continua Kardec o seguinte: o que se não pôde fazer numa existência, se faz na outra. Então, com a teoria das reencarnações, da pluralidade da existência, a minha existência atual, ela é fruto da experiência atual, pela idade que eu já me encontro, e das experiências das reencarnações anteriores. Por mais que eu não me lembre, mas eu trago instinto, eu trago lembranças ou tendências, facilidades, tendências boas ou não, diante do que eu já vivi. E nas minhas futuras reencarnações, eu vou escrevendo eu vou escrevendo capítulos no livro da minha existência. E esses capítulos, eles têm uma continuidade com relação à minha história anterior. Eu posso até momentaneamente não ter acesso a essa história. Mas se eu perceber as minhas tendências, a minha índole, ou o tipo de vida que eu estou levando, leva a trazer indicações de como foi meu passado e do que eu necessito para melhorar, do que eu preciso para provar, me desvencilhar e reparar falhas que eu possa ter cometido anteriormente. Continua Kardec dizendo o seguinte, já falando agora da justiça divina. Se você quiser deixar seu comentário, a sua observação, a gente só tem a agradecer, porque é muito bom quando a gente estuda, né? Quando a gente pega uma doutrina dessa que tem um viés filosófico, um viés de ciência e um viés de religião pelo caráter moral, nos abre os olhos, nos esclarece, nos leva a nos mostrar do grau de responsabilidade que eu tenho perante a minha vida, do grau de responsabilidade que eu tenho perante a vida do outro, justamente comungando com o que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao teu próximo como a você mesmo. Ou seja, eu começo a entender que se eu trato bem a mim e ao meu irmão, e respeito a Deus, amo a Deus, tudo bem, inclusive na minha próxima existência, inclusive quando eu estiver no mundo espiritual. Mas se eu não cuido bem de mim, não cuido bem do outro e nem tenho respeito ou um amor ao Pai, ao Criador, eu vou sofrer consequências naturais,
não é castigo, não é punição, não. São consequências naturais de uma lei de causa com efeito. É o que eu vou colher conforme eu plantei. Se a minha semente não é boa, robusta, vai me trazer um fruto amargo, um fruto feio, um fruto que não tem sabor ou que é azedo, que as pessoas não querem comer. Kardec continua falando assim: assim é que ninguém escapa à lei de progresso, que cada um de nós será recompensado segundo o seu merecimento real. Ou seja, é a lei de merecimento. O que é que eu mereço? O que é que eu estou merecendo? Por onde eu estou fazendo? É aquilo que Jesus falou a cada um conforme a sua obra. Qual é a obra que eu estou edificando, que eu estou construindo? São reflexões nossas. São reflexões que eu devo fazer diariamente, me observando, me percebendo, perante a mim, perante ao outro. E a lei de progresso é fantástica, porque nós vamos progredindo, só andamos para frente, não recuamos para trás. Eu posso até parar, estacionar, ou como se diz no bom cearês, eu posso até empancar, teimando, batendo cabeça. Sim, mas a lei de progresso, ela funciona. As penas eternas, eu posso entender como resultado de quanto tempo eu empanque, teimando e batendo cabeça, não querendo mudar, não querendo aceitar a realidade, a necessidade de mudança. E nessa lei de progresso, que eu gosto sempre de falar, que eu acho mais fantástico, aqueles que fazem parte, né, de assistir minhas palestras, lives, ou de estudo como facilitador de ESD, eu digo sempre, hoje eu estou na minha melhor versão, porque a lei do progresso funcionando. Eu não estou satisfeito, então imagine como era a minha versão anterior. Então hoje você também, parabéns, você está na sua melhor versão. Então continua Kardec dizendo assim: e que ninguém fique excluído da felicidade suprema. Olha que confortador, olha quanta beleza falar que todos nós, pela lei de progresso, alcançaremos a felicidade suprema. Quando vai ser isso, Aníbal? Depende de mim. É preciso ser nessa existência? Pode não ser. Pode demorar muitas, porque o progresso é gradual. Eu posso apressar? Posso. Mas para que eu conquiste todas as qualidades de um espírito elevado, um espírito superior, um espírito perfeito, leva tempo, leva muitas reencarnações. Mas isso não deve nos angustiar, não deve deixar a gente para baixo, mas sim esperançoso e querendo fazer o seu melhor hoje. Olha que ele diz assim: e ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podemos aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topemos no caminho. Então todos nós podemos alcançar essa felicidade suprema. Na verdade, todos nós alcançaremos, porque a lei de progresso é em funcionamento. Mas tudo depende das escolhas que eu faça. Tudo conforme as leis de Deus. Eu seguindo as leis divinas em minha vida, colocando-as em prática comigo e perante os outros. Outra coisa que ele vai comentar, que a pluralidade das existências encontra solução, é que todas essas questões que foram apresentadas aqui há pouco, elas vão se multiplicar ao infinito, porque existe uma gama de variedades. Por exemplo, como imaginar por que eu nasci num local paupérrimo e por que o outro nasceu num lugar tão luxuoso. Porque às vezes pessoas que têm tudo têm uma tristeza imensa e porque outros que têm tão pouco são extremamente felizes. Então, são questões
que já foram trazidas alguns pontos, 5 reflexões que Kardec trouxe, que eu apontei no início, né, que eu fiz uma leitura no início, e se você não escutou, não assistiu, todas essas 3 lives, elas estão contidas, deixa eu só pegar aqui, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 222. Kardec usa um capítulo todo para refletir sobre as que ele chamou de considerações sobre a pluralidade das existências. Hoje eu comecei com 5 reflexões que ele apresenta, né? Mas lembrando também que esse conteúdo daqui a pouco fica salvo aqui no Instagram. E eu levo também para o YouTube em Aníbal Albuquerque e para o Spotify no Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Você pode assistir lá. Se gostar, por favor, curta, porque mostra as plataformas da relevância, do interesse para mostrar para outras pessoas. Se você puder compartilhar, nós só temos a agradecer. Se quiser deixar comentário, fazer alguma pergunta agora, algum comentário agora, falando sobre a sua visão da pluralidade das existências, fique à vontade, acreditando ou não, né? Então Kardec fala assim, estas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só a pluralidade das existências encontra solução. Então isso para mim, pelo menos para o meu espírito, é confortador. Entender que Deus é justo, é correto, é amoroso, afetuoso, que a sua providência divina funciona e com isso ele vai aplicando as regras de causa e efeito conforme as nossas necessidades. Olha que interessante isso, e essa frase me lembrou a minha mãe, porque ela não acreditava na existência dos espíritos, de que nós pudéssemos conversar na pluralidade das existências. E eu dizia, mãe, a senhora acreditando ou não, isso não vai mudar a realidade do mundo espiritual. É só uma opinião da senhora. E é tão interessante que vou falar aqui de 2 momentos. Um deles, 7 dias, antes de 7 dias após o seu desencarne, eu estava em uma reunião mediúnica de emergência que pediram para eu conduzir, substituindo o dialogador que não pôde estar presente. E ela, ao terminarmos a reunião, quando eu fiz a prece final, um espírito queria conversar comigo. Isso nunca tinha acontecido, foi um episódio único, nesse tempo todo que eu tenho de reunião mediúnica, episódio único. E esse espírito veio pedindo desculpa de um acontecimento que tinha ocorrido alguns dias atrás pela incompreensão, e era minha mãe. Se era ela se expressando ou não, outro espírito se expressando por ela, não importa, porque ela podia não estar em condições, mas está tão angustiada, tão apreensiva pelo que tinha me dito, que veio fazer o pedido de desculpas. Olha que interessante. Mesmo não acreditando, mas o mundo real é real e o espírito dela se expressou, ou alguém se expressou no lugar dela. E também, outras vezes, aí diversas vezes eu conduzindo estudo, eu tinha como participante uma pessoa que tinha mediunidade de vidência, e quando eu começava a sentir as minhas orelhas muito quentes, um sentimento de saudade da minha mãe, eu perguntava se tinha algum espírito ao meu lado, e ela dizia que sim, que era uma mulher sorrindo. Mas ela falava que ela não estava dizendo nada, só sorrindo. E eu sentia no meu íntimo que era minha mãe. E um dia eu mostrei a foto para essa amiga. Isso foi assim uns 5 episódios. E quando eu mostrei, ela se emocionou porque era o espírito que ela sempre via. Então Kardec tem um momento nesse item 222 do capítulo 5 que ele diz assim, em resumo, em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitando ou não aceitando, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la. Ou seja, se eu acreditar na reencarnação ou não, eu vou passar por essa experiência. E hoje a ciência tem muitas comprovações do fato da reencarnação. Então isso é fantástico. Outra coisa que Kardec vai dizer é que esta crença
esta crença da reencarnação, o essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. E alguns podem dizer, mas cristão sim, o Cristo, o Jesus, na doutrina espírita, para aqueles que ainda não a conhecem, Jesus é o nosso modelo e guia, é o nosso referencial. Nós utilizamos inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo, para daí aprofundar o que ele nos deixou. E é somente o ensino moral dele, ou seja, parte da sua experiência e parte dos seus ensinamentos e de sua vivência que nós nos detemos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E daí, desse conteúdo, Kardec sempre vai fazer comentários procurando descortinar os ensinamentos, as parábolas trazidas por Jesus. E outros espíritos de nível superior, não superior a Jesus, mas superior a Kardec, trazem por meio de psicografias mais ensinamentos relacionados à temática do capítulo que está sendo estudado. É algo incrível, algo fantástico, revelador e libertador, esclarecedor e confortador. Então, Kardec vai dizer assim, o essencial está em que o ensino dos espíritos, eu estou repetindo, né, é eminentemente cristão, pois apoia-se na imortalidade da alma, que outras crenças também acreditam, apoia-se nas penas e recompensas futuras, baseado na lei de causa e efeito, eu vou ter que colher a semente que eu plantei, na justiça de Deus, ou seja, ninguém vai passar por uma coisa que não fez. Tem uma frase que eu acho interessante que diz assim, ninguém cai no buraco da estrada que não andou. Então, às vezes, sou eu que cavo esses buracos. E também é cristão porque se baseia no livre-arbítrio do homem e na moral do Cristo. Então, a doutrina ela não é antirreligiosa. A doutrina espírita ela não é antirreligiosa. Na verdade, ela é muito forte o caráter religioso, moral, moralizador, no sentido de nos libertar, de não nos tornar prisioneiros de fanatismo, de dogmas, certo? Porque ela nos coloca mais próximos de Deus, nos conecta com o Criador e com o nosso próximo. Porque religião vem de religare, que é ligar. Outra coisa importante, Kardec foi um codificador. Ele não partiu com nada pré-concebido. Ele trabalhou com a observação e com o experimento. E baseado no que ele observava, no que ele experimentava e no que falavam os espíritos pelo princípio da universalidade, da coisa comum, trazida de vários centros, ele mesmo disse que ele recebeu mensagens de mais de 1000 médiuns. Então ele diz assim, temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, Kardec era um cientista, tinha um pensamento científico. Então ele não se impressionou, que é o que ele vai falar aqui, só porque vinha de espíritos, só porque vinha do mundo espiritual, porque nós, seres humanos, ainda imperfeitos, às vezes temos um mix, assim, um fanatismo, um encantamento pelo que vem de lá para cá. Mas Kardec rapidamente percebeu que as respostas que os espíritos davam baseavam-se no seu grau de conhecimento, de evolução. Nem todos dominavam a verdade. Muitos deles tinham paixões materiais, defeitos, falhas, outros eram evoluídos mesmo. Então ele fala assim, temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos, essa parte é muito linda, não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque, na verdade, essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Olha que interessante. Lá no começo, Kardec vem falar destas considerações e ponderações, e hoje eu trouxe outras 5, mostrando
que se não fosse assim, a gente não conseguia entender a vida, não aceitar os desígnios de Deus. Não entender, por exemplo, imagine se hoje eu tivesse uma criança próxima a mim que com 3 anos de idade viesse a desencarnar. Aonde está o amor de Deus por essa criança? Aonde está a justiça de Deus por essa criança? E aí essa criança, filho de um amigo, que ficou angustiado, amargurado, ele era ateu, ele não acreditava em Deus, mas ficou com muita raiva de Deus com esta experiência, e depois de 21 anos, quando essa criança estaria com 24 anos, no mês que ela comemoraria 24 anos, essa criança vem e escreve uma psicografia lá no Lar de Clara, aqui na praia de Parana, pelas mãos do médium Newton Souza. E essa criança revela que realmente é difícil de entender como uma criança em tenra idade vem a desencarnar, sem nunca ter feito o bem nem o mal. Olha que interessante. E aí, essa criança diz que agradece pela experiência terrena que teve, pela paternidade daquele pai, pela mãe que eles conceberam. Ela é grávida, deu a vida e viveu por 3 anos. E ela comenta que numa existência anterior, imediatamente anterior, ela muito jovem, mas com um temperamento muito forte, ela veio num rompimento de uma relação afetiva, ela veio a tirar a vida com um tiro na cabeça. E essa criança veio com 3 anos de idade, após 15 dias de internamento, tendo ficado cega, vinha desencarnar por meningite virótica e bacteriana, mostrando que ela precisava desencarnar daquela forma, como uma complementação da existência anterior. Que ela havia sofrido muito, mas agora ela estava melhor, estava aprendendo e sabendo da importância do perdão e do amor de Deus. Então Kardec conclui praticamente esse capítulo falando o seguinte: só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável. Ela é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça de Deus, que constitui para nós seres humanos a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, nos concedeu. Por que salvação? Porque Ele me dá sempre uma nova oportunidade de fazer de novo. Aqui presente está meu irmão Rosier Alexandre, nosso cearense montanhista, que alguns desafios para chegar aos 7 cumes ele teve que fazer pela uma segunda vez. Que bom que ele teve uma segunda oportunidade para fazer e chegar. O primeiro cume que ele foi atacado, lá no Aconcagua, ele, a pouquíssimos metros, ele voltou porque ele viu que a vida estava em perigo. Mas quando foi pela segunda vez, mais fortalecido, ele alcançou. Lá no Everest, se eu não me engano, foram 3 experiências para conseguir chegar ao cume. E às vezes a gente precisa aprender a voltar, a ceder, a dar uma nova chance de refazer, de reconstruir. É isso que Deus faz com cada um de nós, porque Ele é Pai, Ele nos ama. Então, amados irmãos, concluímos nesses 3 encontros do Entardecer Espírita, o capítulo 5, alguns tópicos, né, claro, do capítulo 5 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec intitulou Considerações sobre a pluralidade das existências. Você pode rever os entardeceres anteriores, como esse, que eles ficam gravados e armazenados aqui no próprio Instagram, lá no Rios, bem como também eu levo para o YouTube, no Aníbal Buquerque, e no Spotify em vídeo, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Desejo um ótimo resto de fim de tarde, que você seja muito abençoado, que possa pensar sobre esses aspectos da reencarnação, da justiça de Deus. E se você não acreditar, não tem problema, mas ela funciona, você acreditando ou não. Fica na paz do Senhor, que assim seja. Muita luz, muita paz
em sua vida. Amém.